Solicitamos que ocupem os seus lugares e que, a partir deste momento, mantenham os telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Esta cerimônia também estará sendo transmitida pelo canal do YouTube da Escola da Magistratura Mato Grossense, EMAN. Sejam todos bem-vindos à cerimônia do lançamento da coletânea de artigos dos discentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, em nível de mestrado, da Universidade de Marília, Unimar, por intermédio de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, TJMT, e a Escola da Magistratura Mato Grossense, EMAN, realizado no período de 2019-2021. Uma realização da Associação Mato Grossense de Magistrados, AMAN, por intermédio da Escola da Magistratura Mato Grossense, EMAN, em homenagem ao desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Esta obra, ora lançada, está composta de diversos estudos, realizados pelos discentes do referido mestrado. Os textos, portanto, são fruto das pesquisas realizadas pelos próprios servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, ao longo de sua jornada acadêmica. Ressalta-se neste oportuno que a oferta deste curso de pós-graduação se deu de modo a atender os anseios dos servidores do Poder Judiciário mato-grossense, que persistiam no intento de continuar e aprimorar seus estudos. De outro, a conclusão deste objetivo também só foi possível graças ao desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, a quem os estudos foram dedicados, cujo empenho e determinação enquanto desenvolveu a missão de ser presidente do TJMT foram indispensáveis para a valorização dos nossos servidores. Essa turma de mestrado iniciou seu percurso em agosto de 2019, quando inúmeros servidores de todos os cantos do nosso estado se submeteram ao processo de seleção. Destes, 20 foram escolhidos por seus méritos e desempenho e permaneceram sua dupla ou tripla, ou até mais, jornada, pretendendo equilibrar o trabalho, o estudo e os anseios pessoais e familiares. Em 2020, quando o mundo inteiro sofreu os impactos da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, o Poder Judiciário se reinventou. Seguindo essa trilha, isto também foi suficiente para que os mestrandos se adaptassem ao contexto tecnológico, tendo realizado, em agosto de 2020, o primeiro ciclo de palestras e debates da EMAN, totalmente online, e que contou com a participação de autoridades judiciárias e de estudantes do Brasil inteiro. Assim, o Poder Judiciário de Mato Grosso incorpora em seus quadros 20 servidores com título de mestre, justamente com o intuito de aprimorar cada vez mais a prestação jurisdicional oferecida à sociedade. Convidamos para compor o dispositivo de honra desta solenidade as excelentíssimas autoridades. A senhora primeira vice-presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados, AMAN, doutora Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito, titular da 4ª Vara Criminal de Cuiabá. Neste ato, representando o senhor presidente da AMAN, doutor Tiago Souza Nogueira de Abreu, acompanhado do senhor governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, e do senador Wellington Fagundes.
O senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE-MT, desembargador Carlos Alberto da Rocha. O senhor diretor-geral da Escola da Magistratura Mato-Grossense, EMAN, juiz de direito, designado para a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior. O senhor juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça e diretor-geral da Escola da Magistratura Mato-Grossense, EMAN, gestão 2019-2020, Dr. Eduardo Calmon de Almeida César. O senhor servidor do TJMT e um dos autores dos artigos dessa obra, ora lançada, mestre Jean Carlos Balduino Júnior, neste ato representando o corpo discente do mestrado. Convidamos todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A tempo, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Marcos Machado para compor o dispositivo de honra, atendendo um convite do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Desembargador Marcos Machado, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, ESMAGES-MT. Agora sim, convidamos todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Obrigado, convido a todos a se sentarem.
Faremos o registro dos autores da obra, ora lançada em homenagem ao desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Senhores autores dos artigos dessa obra: Mestre Adriana Rusante Gagliardi, Mestre Ana Paula de Oliveira Moraes, Pós-doutor Bruno Bastos de Oliveira, Doutor Celso Ferreira da Cruz Victoriano, Pós-doutor Elias Marques de Medeiros Neto, Pós-doutor Emerson Ademir Borges de Oliveira, Mestre Fabiano Fernando da Silva, Mestre Jean Carlos Balduino Júnior, Mestre Gilberto de Anunciação Luz, Mestre Everton Lopes Rezende, Mestre Josiane Charran da Silva, Mestre Júlia Macedo Nogueira Nobre, Mestre Juliene de Melo Quil Aguirre, Mestre Laura de Andrade Ribeiro Martini, Mestre Leandro César Rei Leitão de Figueiredo, Mestre Lidiane da Cruz Garcia, Doutor Lorival José de Oliveira, Mestre Luciana Faria de Carvalho, Mestre Marcos Vinícius Marini Cozan, Mestre Mirene de Oliveira Costa Silva, Mestre Nayara Iraide Moraes Ferraz, Pós-doutor Rafael de Lazari, Mestre Reinaldo Alves de Aguiar, Doutor Ricardo Pinha Alonso, Doutor Rogério Molica, Mestre Ronan Medeiros Martins, Mestre Valdinei da Silva Nogueira, Pós-doutor Walter do Carmo. Registro de presença. Registramos e agradecemos as presenças dos senhoras, senhores magistrados do Poder Judiciário Mato-Grossense, senhoras e senhores membros do corpo docente da EMAN, senhoras e senhores membros do Ministério Público de Mato Grosso, senhoras e senhores membros da Defensoria Pública de Mato Grosso, senhoras e senhores advogados, advogadas, senhoras, senhores estudantes, servidoras, servidores do Poder Judiciário Mato-Grossense, imprensa local, senhoras e senhores. Faz uso da palavra a senhora primeira vice-presidente da Associação Mato-Grossense de Magistrados AMAN, doutora Maria Rosi de Meira Borba. Boa noite a todos e a todas. Eu vou cumprimentar a todos os presentes na pessoa daquele que tem sido um exemplo para todos nós. Nosso eterno presidente, desembargador Carlos Alberto. Hoje é um dia muito especial. É um dia que nós podemos reconhecer o trabalho, a acolhida, o acolhimento e o carinho com que cada um de nós foi tratado no Tribunal de Justiça, no biênio em que o desembargador Carlos Alberto teve a honra de ser o nosso presidente. Isso que está acontecendo aqui, essa oportunidade da cultura, do saber, do conhecimento, pôde existir, porque o desembargador não mediu esforços em viabilizar essa linda oportunidade. O saber muda o mundo. O saber é a oportunidade de transformação. Hoje, quando eu assistia os noticiários e eu vi o povo afegão nesse momento tão difícil, eu pensei de mim para comigo. Se os Estados Unidos tivessem deixado alguns livros e poucas armas, talvez teria sido melhor para aquele povo. Só a cultura e só o saber nos modifica, nos oportuniza. E as senhoras e os senhores, hoje mestrandos, chegam
não chegam a um porto seguro, mas chegam sim a um ponto de partida, da onde tenho certeza que progredirão cada dia mais e mais, na busca de novos saberes, de novos conhecimentos, principalmente no momento em que o mundo tenta diminuir a necessidade do conhecimento das humanidades, da ciência das humanidades, que hoje estão tão perversamente desconstituídas. Os senhores, as senhoras, têm a missão de continuar, porque um dia eu sei que cada um ouviu a proposta e foi desafiado. Vou fazer o mestrado. Aceitaram o desafio. Não sabiam que era impossível, por isso foram e fizeram. Daqui não é um porto de chegada. Aqui vocês estão num novo ponto de partida. Muito há que se fazer. Muito conhecimento há que se buscar. Muita forma diferente de ver o mundo. Cabe a vocês, mestrandos da noite de hoje. É um prazer enorme, nesse momento, representar a Associação dos Magistrados Mato-Grossenses, que deu a sua contribuição para que esse evento e esse momento tão importante acontecesse. Minha eterna gratidão ao nosso presidente, Carlos Alberto, e os meus mais efusivos parabéns a cada um de vocês que cumpriu essa linda missão. Vamos distribuir os saberes que conquistaram nesse momento. Boa noite. Faz uso da palavra o senhor diretor-geral da Escola da Magistratura Mato-Grossense, EMAN, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior. Tá. Bom, boa noite. Cumprimento a todos, também na presença do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, nosso atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado de Mato Grosso. Senhoras e senhores, esse livro, essa coletânea de artigos, produzido pelos servidores, pelos alunos do mestrado, foi firmado entre uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a EMAN, a Escola da Magistratura, que envolve a nossa própria associação, a AMAN, e a Universidade de Marília. Eu já tive a oportunidade de ler, traz artigos de excelente qualidade técnica, extremamente, tratando de temas extremamente atuais, passando pelo Judiciário 4.0, tratando de um tema que eu acho que é muito caro ao Judiciário, que diz respeito à manutenção de uma jurisprudência íntegra, estável, coerente, enfim. E esse livro, ele coroa, eu penso, uma visão do desembargador Carlos Alberto, que na qualidade de presidente do nosso tribunal, permitiu que esse sonho se realizasse. Permitiu que o sonho se realizasse voltado aos servidores e também, no segundo momento, que o sonho também daqueles magistrados e magistradas que tinham a intenção de cursar um mestrado também se tornou possível, que é a turma que está em desenvolvimento hoje. Então, por parte da Escola da Magistratura Mato-Grossense, nós agradecemos profundamente a confiança depositada pelo desembargador Carlos Alberto no trabalho desenvolvido pela EMAN e esse investimento, acima de tudo, nas pessoas, nas pessoas que vão lidar na ponta, que vão trabalhar realmente ali na atividade fim, na prestação do serviço da atividade jurisdicional, é algo que não tem preço. Isso implica em um valor que é impossível retirar. Então, desembargador Carlos, mais uma vez, a EMAN agradece a confiança depositada pelo senhor. O senhor é um homem de liderança que governou o tribunal durante esse período, no início da pandemia, um período muito difícil para todos. O senhor manteve o tribunal firme, mostrou os resultados excelentes, um grande gestor, um homem
reconhecido nacionalmente, foi presidente do Colégio de Presidentes, hoje exerce a presidência do TRE. Então, é com muito orgulho, admiração e respeito que nós, integrantes da EMAN e da própria AMAN, do qual ela faz parte, agradecemos ao senhor a confiança depositada, e a homenagem é uma homenagem justa e muito merecida por todo o trabalho que o senhor fez. Então, em nome da EMAN, muito obrigado pela confiança e parabéns a todos os autores pelo trabalho de altíssimo nível técnico. E, evidente também, parabéns ao nosso grande amigo Eduardo Calmon pela organização do trabalho e pelo primoroso trabalho da forma como ele foi feito. Muito obrigado. Faz uso da palavra o senhor juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, diretor-geral da EMAN, gestão 2019-2020 e organizador da obra Hora Lançada, Dr. Eduardo Calmon de Almeida César. Boa noite a todos. Quero saudar a todos, em nome do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e dizer que é uma alegria muito grande chegar a esse momento aqui na companhia de todos os senhores. Grandes líderes exigem grandiosos projetos. E não foi diferente com o desembargador Carlos Alberto na presidência do Tribunal de Justiça. Em maio de 2019, aproximadamente 10 de maio de 2019. Na época, como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto me recebeu em seu gabinete para tratar, até então, de um assunto pouco explorado, a investida de uma qualificação profissional que iria mudar os rumos e estabelecer um novo paradigma para o tribunal. O lançamento da primeira turma de mestrado, estrito sensu, voltada exclusivamente para os servidores do Tribunal de Justiça. Confesso aos senhores que a proposta era demais arrojada e ambiciosa, pois somente a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, com mais de 50 anos de existência, tinha em seus quadros o curso de mestrado estrito sensu em Direito, e a EMAN, diante desse desafio, se predispôs a assumir tamanha responsabilidade e viabilizar o primeiro mestrado em Direito para os servidores do tribunal. Naquela oportunidade, com muita serenidade, o desembargador Carlos Alberto ouviu o projeto da EMAN, em parceria com a Escola dos Servidores, e nada se pôs a falar. Por incrível que pareça, aquele silêncio ensurdecedor não me incomodou. Sabia que atrás daquela mesa havia um homem diferente. Percebi então que estávamos no momento adequado, pois tínhamos diante de nós um líder preocupado com a qualidade da prestação judicial e a contínua necessidade de aprimorar essa prestação por meio da qualificação da grande força de trabalho do judiciário. E em falar da grande força de trabalho, hoje, os servidores representam mais de 90% da capacidade de trabalho e nada mais que razoável empenhar para melhorar ainda mais essa força tão colaborativa e significante para todos. Passaram-se dias e aquele silêncio, por incrível que pareça, não me confortava. Visionário e decidido, o desembargador mandou me chamar ao seu gabinete para então anunciar o empenho de sua confiança ao projeto e da necessidade de darmos esse passo a fim de ingressar em uma nova era que se instalaria no judiciário mato-grossense. Confesso aos senhores que não esperava ser diferente do desembargador Carlos Alberto, homem que tive a oportunidade de conhecer anos antes. Religioso, tenente a Deus, familiar, companheiro, respeitoso, justo, confiante
e, acima de tudo, corajoso. E essa coragem, desembargador, fez a diferença para todos nós estarmos aqui hoje, celebrando a conclusão de um mestrado. Não apenas um mestrado, mas o primeiro mestrado realizado pelo Tribunal de Justiça, e com justeza destinado aos servidores de carreira deste tribunal. Servidores que se dedicam, na grande totalidade do tempo, a atender o seu semelhante nas maiores aflições pessoais, sempre dispostos a entregar o melhor e muitas vezes criticados por uma sociedade implacável. Não esmoreçam e vamos em frente. Hoje os senhores e senhoras, mestres, dão início a uma nova fase, onde a meritocracia vai vencer e o esforço pessoal de cada um no exercício de sua atividade pública deve ser reconhecido não só pela instituição, mas por todos que acreditam que possamos construir um futuro maior e melhor. E esse futuro depende de pessoas corajosas, como o desembargador Carlos Alberto, que deu um grande passo há 2 anos, sem sequer imaginar o que estaria por vir, a pandemia. Mas nada foi capaz de frear a vontade de cada um dos senhores e das senhoras de concluir mais essa missão. Admito aqui que fui chamado em algumas oportunidades para socorrer a insegurança, o medo, a incerteza e o sentimento de que não daria conta. E em todas as vezes sempre fui muito bem recepcionado por vocês, servidores, que souberam me ouvir, e tive a felicidade de demover as inseguranças e as incertezas de cada um dos senhores. Não é sem razão que começamos uma turma com 20 alunos servidores e terminamos com uma turma de 20 mestres servidores. Já percorri esse caminho dos senhores e confesso que tive os mesmos sentimentos de vocês, absolutamente os mesmos sentimentos, mas ao meu lado estava uma grande esposa, a minha esposa Janine, que sempre me fez acreditar que não erra aqueles que fazem as coisas certas e de bom coração. Meu especial agradecimento à minha esposa Janine. Bem, chegamos ao fim de uma jornada. São 2 anos de gestação, com muita dedicação, compromisso, renúncias, muitos finais de semana e feriados subtraídos da própria família, com o único propósito de se qualificar e entregar à sociedade tão carente um serviço de melhor qualidade. E admito, fica para mim aqui, e isso é meu, ou seja, a certeza de que vocês vão se empenhar para oferecer a máxima qualidade ao jurisdicionado, retornando ao Poder Judiciário a confiança depositada. Esse orgulho dos senhores e das senhoras eu levo comigo. Muito obrigado ao desembargador Carlos Alberto por acreditar nesse projeto. Muito obrigado à AMAN, que confiou em mim esse desafio. E muito obrigado aos servidores por me honrarem na conclusão. Bem, depois de tudo, eu acho que hoje eu posso ter uma boa noite de sono com a missão cumprida. Muito obrigado. Faz uso da palavra o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de saudar, porque acredito que seja um grande prestígio para o Judiciário, para o Tribunal, especialmente para a Escola da Magistratura da AMAN, as presenças dos eminentes governador Mauro Mendes e do senador da República, Wellington Fagundes. Eu me surpreendi, porque eu tenho
uma jornada acadêmica de vê-los aqui nessa solenidade importantíssima para o Poder Judiciário. Isso é um sinal de boas relações institucionais, mas eu quero crer que Vossas Excelências devem mesmo se aproximar, quanto possível, da magistratura, do Judiciário, do Tribunal, para que grandes ações, não só na área do conhecimento, mas, sobretudo, da governabilidade da gestão pública, junto com os juízes que estão aqui presentes e servidores, certamente o Governo do Estado e Sua Excelência Senador Wellington Fagundes, no Senado Federal, muito poderão fazer para aperfeiçoar a legislação brasileira e, naturalmente, a administração da justiça. Eu não poderia deixar de comparecer a esta importante solenidade, porque, como dito, é um momento de júbilo para a escola da magistratura, escola esta que fez muito bem em homenagear o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e aqui eu faço a saudação aos juízes diretamente responsáveis por esse feito, o diretor da irmã Gerardo Humberto e o doutor Eduardo Calmon, coordenador dessa obra histórica, quero crer, porque o desembargador Carlos Alberto, quando presidente da AMAN, ele ressuscitou a escola. A escola praticamente não mais existia. E hoje a escola é que dá sustentação à AMAN. E eu espero, como bem dito pela doutora Maria Rosi, dizia aqui para o doutor Eduardo Calmon, que estou levando-a para a Escola da Magistratura, para a ESMAGES, para um curso de dosimetria, porque nesses 10 anos de Tribunal de Justiça, é a juíza que mais sabe dosar a pena em Mato Grosso. E não poderia deixar de saudar os servidores que alcançaram esse grande feito. E aqui eu faço em nome da mestrada, da mestre Josiane Charman da Silva, que esteve me assessorando por um bom tempo no gabinete. Eu posso aqui afiançar a qualidade técnica, o compromisso e a sua dedicação para o sistema de justiça. E eu faço o cumprimento a todos. Quando recebi do Dr. Eduardo Calmon a obra, rapidamente procurei os temas que tenho mais afeição, diria, me importo mais, e já, com certeza, selecionei para leitura, para discussão e, naturalmente, para indicação dentro da minha equipe de trabalho e hoje para os juízes que integram a Escola Superior da Magistratura, seja como coordenadores, seja como colaboradores, e muitos deles eu vejo aqui. Isso é uma satisfação muito grande, porque, como dito, esses eventos muito me impulsionam, porque eu quero crer que a cultura jurídica depende de nós. E nós temos, na nossa magistratura, um grupo de juízes que levantam poeira, e o outro grupo que come poeira. E o grande objetivo que nós temos na escola da magistratura hoje é fazer uma grande integração de modo a absorver a todos, incluir a todos, para que nós sejamos uma magistratura forte. E, ao lado, nós temos a Escola dos Servidores, uma co-irmã que espero, nesse biênio, juntamente com a desembargadora Helena Maria, nós possamos fortalecer. Senhores e senhoras mestres, vocês são hoje o exemplo para a magistratura, são referência. Nós temos hoje mais servidores com mestrado do que juízes. E isso é uma inveja saudável, porque, com certeza, e aqui está um dos responsáveis por estimular o estudo dentro da magistratura, o doutor
Antônio Peleja, que esse desafio nós possamos ter na Escola da Magistratura, editando e reeditando mestrados, para que nós possamos fazer uma magistratura consciente, socialmente justa e comprometida não só com o direito, mas com a sociedade brasileira, em especial a mato-grossense. Muito obrigado, uma boa noite, e eu espero que nós possamos saudar efusivamente todos aqueles que alcançarem esse grande exemplo que hoje aqui se conquista. Boa noite. A tempo, registramos a presença do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russo. Faz uso da palavra o orador da turma de mestrado, o senhor servidor do TJMT, mestre Jean Carlos Balduino Júnior. Boa noite a todos. Diferentemente dos que me precederam, eu trouxe uma cola, porque eu prefiro muito mais me guiar pelo roteiro e não esquecer de nada do que eu preparei para falar aqui hoje. Eu gostaria de cumprimentar o dispositivo de honra, a pessoa do excelentíssimo senhor governador, desembargador Carlos Alberto, senador Wellington Fagundes. O que eu fiz aqui foi mais ou menos retratar algumas das experiências que nós 20 tivemos ao longo desses 2 anos. Muitos não vão entender, talvez, o que eu vou dizer, mas eu acho que vai fazer sentido. Nessa noite eu tenho a grata satisfação de ter sido escolhido para falar em nome dos meus pares, os 20 servidores que se dedicaram a 2 anos de estudo durante o curso de mestrado oferecido pela Universidade de Marília, através do convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Escola Mato Grossense de Magistrados. Não podia ser diferente. Essa noite de festa também vem marcada pelo lançamento da publicação coletiva desses mesmos servidores, a qual contém 20 trabalhos que foram fruto de pesquisa ao longo desse nosso caminho na pós-graduação. Mais que isso, a obra que está sendo lançada veio a lume como homenagem ao desembargador Carlos Alberto, em cuja gestão, como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, perseguiu o claro objetivo de valorizar os servidores e nos oportunizou ingressar nessa etapa de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Em julho de 2019, quando o edital da seleção foi lançado, ninguém fazia ideia do que estava para acontecer. De nossa parte veio o início do mestrado, e embora todos soubéssemos que não era um itinerário fácil e tranquilo, houve muitos momentos em que a vontade de desistir era imensa. Às vezes faltavam forças. Não foi simples percorrer as rodovias de Mato Grosso, saindo de Barra do Garças, Rondonópolis, Cáceres ou Pontes de Lacerda, para participar das aulas. Além desse deslocamento distante que alguns de nós tivemos que realizar, também não era simples deixar de lado as funções que desempenhávamos junto ao Poder Judiciário mato-grossense para, veja só, voltar a estudar. Houve uma sobrecarga da rotina de estudos, bem extenuante, em razão da nossa completa falta de teoria. Ficamos sabendo da existência de uma tal teoria sistêmica de Luhmann, ou mesmo do construtivismo lógico-semântico. Tivemos que estudar sobre assuntos muito estranhos, Dark Store, talvez, e outros tantos assuntos de maluco que hoje, parando para refletir, parece que fez parte de um sonho, ou seria um pesadelo, talvez. Houve também uma sobrecarga de trabalho, afinal, devíamos continuar eficientes em nossas funções, apesar de tudo. Isso sem falar nas responsabilidades afetivas que tínhamos que arcar. Quantos maridos, esposas,
pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas tiveram de se abdicar da nossa companhia ao longo desses 2 anos para que nós, esses 20 servidores, pudéssemos realizar esse sonho. Quantos familiares gostariam de estar aqui conosco e como nós gostaríamos que eles aqui estivessem nessa noite tão especial, que simbolicamente encerra o ciclo que nos custou muito esforço e dedicação. Aí veio a pandemia e bagunçou ainda mais as nossas vidas e as nossas rotinas. Teve gente que teve tontura, teve gente que ficou mal, teve gente que perdeu peso, teve gente que achou o peso perdido, e teve gente que de crise em crise se descobriu portador do mal que nos consome a todos, a tal da ansiedade. O que era presencial se tornou virtual e nos perdemos em infinitas lives e aulas remotas, incontáveis grupos de WhatsApp e suas intermináveis discussões. Passamos a trabalhar de casa e, aliás, nunca antes o nosso Poder Judiciário produziu tanto. Tudo sob a batuta do grande maestro que ora homenageamos, o desembargador Carlos Alberto. Por isso, em nome dos meus pares, eu gostaria de agradecer aos nossos familiares e amigos pelo apoio constante que nos deram nesse duro caminho, à Escola Mato Grossense de Magistrados e aí com muito carinho a Claire e a Gislene, parceiras sempre em tudo que embarcávamos, e também à Universidade de Marília por terem disponibilizado a nós o instrumental necessário para que concluíssemos essa etapa. Ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente a pessoa do então presidente, que nos oportunizou buscar esse sonho. E conseguimos. Hoje, simbolicamente, o Poder Judiciário mato-grossense recebe em seus quadros 20 servidores com o título de mestre. Seremos nós os responsáveis por incentivar cada vez mais a realização de um trabalho de excelência, onde quer que estejamos. Obrigado a todos pela presença nessa noite que nos é tão especial. E obrigado especialmente ao desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por tudo que sua figura representa, pessoal e profissionalmente, como magistrado. Essa nossa obra coletiva que lhe foi dedicada representa a prova material de que o investimento dá frutos, mas esse é só o primeiro deles. Boa noite. Mais uma vez, a tempo, faço o registro da presença da deputada senhora Janaína Riva. Convidamos para fazer uso da palavra o senador da República pelo Estado de Mato Grosso, Wellington Fagundes. Como todos, né? Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar, em nome de todo o público, todos aqui presentes, doutora Maria Rose de Meira Borba, representando aqui toda a AMAN, nosso governador Mauro Mendes, também o presidente da Assembleia Legislativa, nosso companheiro Max, com a sua família, a deputada Janaína Riva, com o meu filho, Diógenes, também advogado aqui, presente, doutor Gerardo Humberto, Eduardo Calmon, doutor Jean, que hoje é um dos mestrandos, né? E eu quero aqui também, doutor Marcos Machado, em seu nome aqui, cumprimentar aqueles que me incentivaram a entrar na política, que Vossa Excelência sempre foi uma das pessoas que me incentivou. Doutor Carlos Alberto, eu primeiro gostaria aqui de comunicar a todos vocês que aquele desafio que Vossa Excelência lá no seu gabinete me convidou, junto com o presidente, o senador Jaime Campos, e o presidente da Associação Brasileira de Magistrados,
para que nós criássemos a Frente Parlamentar pelo aperfeiçoamento da justiça. E aí, na época, o grande projeto era uma emenda constitucional para as diretas no Poder Judiciário, ou seja, a eleição que fosse definida por todos. É claro que esse projeto foi muito polêmico, mas mais de 70% dos juízes brasileiros entendiam que deveríamos, sim, implantar esse processo. E a semana passada, até para minha surpresa, depois de tanto tempo, esse projeto entrou na pauta. Então, provavelmente, deverá a Câmara dos Deputados votar. Esse projeto foi apresentado, eu acredito que há uns 10 anos atrás, né, doutor Carlos Alberto? Então, deverá ser votado, e aí, claro, depois provavelmente irá para o Senado. Então, eu quero aqui dizer também que quando esse desafio me foi apontado, eu me lembro da minha posse, lá onde estava o ministro Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e também do Senado. E lá eu disse que eu estava ali para cumprir uma missão como médico veterinário com a pretensão de poder fazer algo, desembargador Marcos Machado, nessa linha. Então, eu quero aqui dizer que também para mim foi um desafio muito grande, depois de 20 anos de mandato, no meu 5º mandato, doutora Maria, eu também entender que fui incentivado que eu deveria fazer uma pós-graduação. Na minha formação de médico veterinário, e aí fui fazer na UNB uma pós-graduação em ciência política. Porque eu me achava ainda pouco preparado para o que é o desafio de fazer a política, de conhecer a política, né? E, principalmente, de poder opinar na vida das pessoas, de poder votar e, claro, fazer uma pós-graduação, exercer um mandato, como vocês estão aqui, né? Fazendo uma pós-graduação e tendo que também cumprir o dia a dia e ainda mais no desafio de uma pandemia. E como foi falado aqui, começar com uma turma de 20 e terminar com os 20. Ou seja, houve muita dedicação, determinação e, acima de tudo, disciplina. Que, para mim, também, exercer o mandato e, muitas vezes, ter que sair daqui, em campanha eleitoral, para ir em Brasília, assistir uma aula de final de semana e voltar ainda. Então, por isso, eu quero aqui parabenizar a todos vocês pela coragem, pela determinação, aqui a instituição, a AMAN, a escola também de magistratura, por ter essa capacidade, junto com o tribunal, de investir naquilo que é mais importante, é o conhecimento. Nunca a gente pode ter a certeza que estamos prontamente preparados. Todo dia é desafio. Ontem nós tivemos a oportunidade de vir aqui com o presidente da República, saímos bem cedo lá de Brasília, para fazer um evento aqui muito importante, muito forte, que é exatamente para promover o desenvolvimento socioeconômico, ambiental das comunidades indígenas. Na viagem, eu pude ouvir, desembargador Marcos Machado, o presidente da República falando da necessidade do tensionamento. Claro que para mim foi também um momento de ouvir muito. E esse desafio do que é o equilíbrio dos poderes, inclusive a harmonia necessária, né? Claro que nós vivemos nesse momento de tensionamento, mas acredito que, mais do que nunca, o país precisa de equilíbrio.
e aí cada um na sua representação, cada um na sua posição. Anteontem conversei muito com o presidente do Senado, a necessidade desse equilíbrio, porque esse tensionamento ou a polarização pode representar ruptura que ninguém quer. Então, eu acredito que esse momento que estamos aqui, e vocês que representam aquilo que é mais importante, que é principalmente julgar, né? Então, eu venho aqui nesse momento, hoje conversei ao telefone com o ministro André, que é o indicado do Supremo Tribunal Federal, e ele me pedia, inclusive, para conversar com outros parlamentares, que ele deve ser sabatinado, e ele argumentava que ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não quer ser um fator de tensão, e sim buscar o equilíbrio. E eu disse, então, primeira coisa, ministro, converse com o presidente da República, que eu acho que o que a gente precisa é exatamente desse equilíbrio. Espero, então, que o aprendizado de todos nós aqui sirva nesse momento, porque a cobrança também nossa do Legislativo é exatamente essa, né? Sirva nesse momento para reflexões com o aprendizado e que a gente possa trazer, acima de tudo, esperança para aqueles que mais precisam. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui. Amanhã estarei com o governador. Disputamos a eleição, mas um estado como Mato Grosso, acima de tudo, a gente precisa dar as mãos, como em todas as instituições, porque no momento de crise, nada melhor do que buscar essa somatória de esforços para permitir com que as pessoas que mais precisam tenham realmente a confiança do equilíbrio dos poderes. Então, eu agradeço muito, doutor Carlos Alberto, o seu equilíbrio de sempre ser praticamente um negociador entre os poderes aqui no estado de Mato Grosso. E eu acho que é esse exemplo que o Brasil também precisa. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras aqui presentes e, de forma muito especial, cumprimentar aqui ao dispositivo de honra, neste momento, na pessoa do desembargador Carlos Alberto, que é também homenageado com esta coletânea, obra importante por aqueles que estão concluindo a pós-graduação e mestrado e que fizeram um trabalho, e rapidamente observei, muito interessante sobre tudo aquilo que ao longo de 2 anos puderam acrescentar ao seu currículo, ao seu conhecimento e que tanto será útil ao longo da trajetória como servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar também o desembargador Marcos Machado, também ao nosso senador Wellington Fagundes. Cumprimento ali, está entre nós, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Max Russi, a sua esposa, presente também, prefeita da cidade de Jaciara, assim como aqui conosco, né, o desembargador, aliás, a Maria Rosi, né, que é a nossa vice-presidente da MAN, também o Gerard, que é diretor da EMAN, o Eduardo Calmon, que é ex-diretor da EMAN, e na pessoa do Jean Carlos aqui, o orador da turma, cumprimentar todos os mestrandos e felicitá-los pela essa brilhante conquista na história e na trajetória profissional de todos vocês. Cumprimento também a deputada Janaína Riva, que está ali, chegou e está entre nós,
e dizer a todos vocês, primeiro, que estamos aqui, primeiro que convidado fomos, mas todos nós que estamos aqui, porque eu, Carlos Alberto, me permita chamar assim, muito mais do que desembargador Carlos Alberto, presidente do Tribunal de Justiça, quando eu tive a oportunidade de começar como governador desse estado no ano 2019. Conhecia o senhor de algumas vezes, alguns encontros, vagamente, algumas poucas conversas, e ali, naqueles 2 primeiros anos, tivemos a oportunidade de conviver. Eu representando o Executivo do Estado de Mato Grosso e o senhor representando o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Naqueles 2 anos, aprendi muito com o senhor, tivemos a convivência leal, vi no senhor muito dos predicados que aqui foram relatados por aqueles que me antecederam. Poderia acrescentar muitos outros, mas sei que todos nós que aqui estamos, começando pelo teu filho que ali está, seus netos, e todos que aqui certamente o conhecem há muito, muito mais anos do que eu. Mas eu vim aqui porque nesses 2 anos eu tive um companheiro de poder, um chefe de poder leal, determinado, que sabia exercer com maestria o cargo que lhe foi outorgado pelos seus pares e que ao longo desse período fez com muita dignidade o exercício da sua função. Vi ali uma pessoa que defendia o judiciário, defendia os seus pares, olhava transversalmente e compreendia a exata dimensão do que é exercer um poder de um poder conforme a Constituição nos emana. Estou aqui porque vi no senhor uma pessoa que eu sei que com a sua história, a sua trajetória e com tantos feitos que o senhor proferiu ao longo de toda ela, realmente é uma pessoa que merece a consideração de todos nós e de tantos e tantos outros amigos que o senhor colecionou ao longo da sua história, como desembargador, como juiz e com essa sua função, importante função pública. Muitas vezes nos é exigido, no dia a dia, tomar decisões muito difíceis. Eu sei que lá do teu lado, exercendo a presidência do Tribunal de Justiça, muitas e muitas vezes o senhor teve que fazer. Me lembro de alguns embates duríssimos que nós fizemos, cada um representando um ponto de vista, mas sempre o fizemos com a estrita lealdade, com a estrita sabedoria de que não poderíamos jamais colocar em risco as instituições que nós representamos. Foi dito aqui pelo senador que me antecedeu que todos nós compreendemos o delicado momento que o Brasil vive e um pouco daquilo, das histórias recorrentes e tão recorrentes que nós presenciamos no dia a dia, semana a semana. É muito lamentável como nós vemos um profundo embate entre 2 altos poderes da nossa República e o quanto isso traz de desgaste, perda de energia, perda de sinergia e não traz resultado para o povo brasileiro. É muito importante quando nós sabemos respeitar mutuamente, embora tenhamos em alguns momentos posicionamentos diferentes, mas com respeito e com lealdade aos princípios constitucionais, cada um defende, coloca o seu ponto de vista e construímos alternativas e soluções para os problemas aos quais estamos debruçados. Então, desembargador Carlos Alberto, eu vim aqui hoje porque o senhor me passou no final da tarde um convite. Minha esposa, Virgínia, deve estar em casa agora, né? Mas eu vim aqui, eu disse, jamais poderia recusar um convite de um desembargador amigo, de uma pessoa que eu considero e que fez muito ao longo do tempo, ao seu tempo e ao seu modo. Já ouvi inúmeras pessoas tecer importantes, sinceros e efusivos elogios à sua atuação como presidente desta corte. Sei que todos eles são verdadeiros, porque eu vi como o senhor, durante o tempo que o senhor esteve lá, exerceu com toda a maestria, com toda a altivez, o cargo que lhe for outorgado. Portanto, vim aqui, como todos os seus amigos, e me permita assim
me considerar, porque esta homenagem desses graduandos, e eu também os parabenizo, porque em tempos de pandemia, em tempos, né, que nós vivemos, e não vivemos isso antes, concluir um curso, concluir uma graduação, certamente, como foi relatado aqui pelo orador que os representou, é um desafio, e um desafio principalmente quando se faz isso com o objetivo de agregar conhecimentos que possam agregar conteúdo para o exercício da profissão que vocês têm. O desembargador Carlos Alberto e a Escola da Magistratura proporcionaram a vocês uma oportunidade, transformar essa oportunidade em algo que agregue para a sua vida profissional. Dependeu muito do esforço, da dedicação e da capacidade que vocês e o desempenho que vocês demonstraram. Parabéns a todos, parabéns por essa obra. Não sou do mundo jurídico, mas rapidamente eu vi ali algumas coisas muito relevantes, interessantes, e que certamente homenagear ao desembargador Carlos Alberto é, acima de tudo, reconhecer a importância que tem o Poder Judiciário em Mato Grosso e reconhecer a importância daqueles que ajudam a construir a sua história e a sua trajetória. Parabéns, desembargador, parabéns a todos que fazem a brilhante história desse tribunal e da justiça de todo o estado de Mato Grosso. Parabéns a todos. Faz uso da palavra o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE-MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, como principal homenageado da turma de mestrado desta obra. Obrigado. Eu vou botar meu copinho, esse copo está sem. Pega o copo. O meu está lá na frente, lá. Tá aqui, ó. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, obrigado pela presença. Agradeço suas palavras. Sei que é de coração. É a primeira vez que estamos nos encontrando depois que eu deixei a presidência do Tribunal de Justiça. E até hoje não tivemos nenhuma oportunidade de falarmos bem ou mal dos outros, né? E botarmos as conversas em dia. E graças a Deus, os 2 anos que convivemos foi de uma harmonia intensa. E bem lembrado, tivemos embates feios, tivemos embates horríveis, mas dentro da urbanidade, dentro da educação, cada um fazendo o seu papel. Eu como presidente de um poder e o senhor como governador de um estado. E aqui eu vou estender já o cumprimento ao deputado Max Russi e a deputada Janaína, que também não tivemos essa oportunidade de conversar após a minha saída da presidência do tribunal, e que, juntamente com o deputado que não está aqui, deputado Botelho, foram os 3 que também participaram
desse tripé, desse triângulo: governador, Estado, presidente do tribunal e Assembleia Legislativa. Vocês também foram o esteio para que essa harmonia continuasse, essa harmonia fosse possível. E tivemos, pelo menos durante esses meus 2 anos na presidência, uma convivência harmoniosa, respeitosa e sem qualquer entrave em nosso Estado. Então, eu cumprimento também. Senador Eliton, obrigado pela presença e obrigado pela notícia que nos traz hoje aqui, né? Como bem lembrou, no Tribunal de Justiça ainda, com o então presidente da AMB, que era Nelson Calandra, era um desembargador do Estado de São Paulo, foi que surgiu realmente aquela frente parlamentar e dali começou-se o trabalho, inclusive, para as eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça, para presidente dos Tribunais de Justiça. E isso ficou parado realmente, e agora o senhor traz essa notícia para nós. Quem sabe o mais breve possível, porque a magistratura em si já não estava mais com esperança. Eu sempre fui um adepto, sempre fui um defensor dessa eleição, né? Então, teremos aí essa oportunidade também. Eu queria saudar todos os magistrados e magistradas, aqui pedindo licença ao desembargador Marcos, que é meu amigo de algum tempo, e não só essa amizade, foi demonstrada quando tomou posse no Tribunal de Justiça. É fato que eu realmente não sei, de vez em quando eu fico pensando qual o dia que eu tomei posse como desembargador no tribunal. Mas o desembargador Marcos, eu nunca esqueço, porque ele tomou posse em minha homenagem, no dia do meu aniversário, em minha homenagem. Então, isso é uma amizade leal e verdadeira, né? E aqui eu cumprimento todos os magistrados e magistradas, na pessoa da Maria Rosi, a qual se dedica à magistratura com todo afinco, mas ao mesmo tempo se dedica a causas sociais. Ela tem uma participação social em muitas entidades, faz um trabalho maravilhoso e final de ano até panetone fica vendendo para ajudar nas campanhas, né? Doutor Gerardo, diretor da escola, doutor Eduardo Calmon, em nome dos mestrandos, Jean Carlos, meus filhos, minhas noras, minhas netas, meus netos aqui, amigos presentes, senhoras, senhores. Respirar fundo. Vocês não imaginam a alegria desse dia, desse momento. Vários motivos marcam esta data, este ato. Porque depois de 17 meses, compareço a um evento. Fiquei recolhido em face da pandemia, me resguardando e também resguardando aqueles que poderiam estar junto comigo. Porque também não encontrava os colegas, as colegas da magistratura e outros amigos que hoje se fazem presentes. Também
porque minha família, exceto a Eliane, estão aqui hoje reunidos comigo e com vocês. Porque conseguimos realizar um sonho de várias administrações da AMAN e da EMAN, de concluir um curso como este, e com os servidores do Poder Judiciário. E, por saber que estamos aqui com saúde, apesar de tudo que passamos, também é um dia especial. Todos sabem que sou um associado da AMAN, participativo, desde o dia 12 de dezembro de 1985, portanto, há quase 36 anos. Quando exerci a presidência da AMAN, tive o prazer de ter como diretor da escola o desembargador Marco Machado, e também estavam, à época, comigo, Dr. Calmon, Agamenon, Peleja e Alex, fazendo parte da escola. E naquela oportunidade, bem lembrou o desembargador Marcos, avançamos muito, com cursos abrangendo juízes, servidores, advogados, atingindo a sociedade em geral. A Escola da Magistratura Mato-Grossense, EMAN, nascida como um órgão da Associação Mato-Grossense de Magistrados, AMAN, vem mantendo ao longo do tempo a sua finalidade de estimular a pesquisa e o debate jurídico de temas socialmente relevantes, colaborar com a formação de novos profissionais vocacionados aos estudos de casos e resoluções de questões jurídicas por meio de cursos qualificativos de extensão, pesquisa e de concursos. A história nos conta, isso é privilégio dos mais antigos da magistratura, que a nossa escola associativa nasceu, morreu, ressuscitou, passou para o Tribunal de Justiça e retornou de onde nunca deveria ter saído, dos seus associados. Estão aqui presentes, talvez, se eu não estou enganado, já faziam parte da magistratura e viveram toda essa polêmica. Acho que o Paulo Márcio, se eu não estou enganado, né? Não sei se outro aqui, mas o Paulo Márcio, certeza e a Adriana, que estava aí, mas não estou vendo ela aqui, certeza conviveram. Essa escola já nasceu, já morreu, e felizmente eu tive o prazer, sem desmerecer qualquer outro diretor de escola ou que tenha participado, mas com o desembargador Marco Machado na direção daquela escola, nós fizemos com que ela voltasse a ser o que era. Consignei em minha decisão, quando apreciando o processo proposto pela EMAN, que é uma preocupação constante do Tribunal de Justiça atender à imperativa necessidade de formar profissionais capacitados para o desempenho de suas funções. Quanto aos cursos de longa duração, foram abertas nos últimos anos diversas turmas de pós-graduação lato sensu e MBA, com o propósito de expandir o conhecimento do servidor. No entanto, o ciclo do desenvolvimento profissional não se encerra ou se completa com o pós-graduação. Para ter profissionais diferenciados em atividade no Poder Judiciário do Estado, é fundamental compreender que não existe um patamar em que o domínio do conhecimento é absoluto. E diante deste cenário, consignei naquela decisão a promoção inédita do programa de mestrado fará grande diferença à atividade jurisdicional, pois é notório que os servidores lidam diariamente com situações complexas que exigem boas práticas, ideias e reflexões a serem aprimoradas durante a capacitação proposta, e desta forma servirão para desenvolver suas atividades com maior qualidade ao cidadão. E por isso o Poder Judiciário proporcionou a formalização de um convênio com a AMAN-EMAN com o objetivo da execução do programa de mestrado,
ficando outras obrigações na responsabilidade da associação, com quem a Unimar formalizou o ajuste por meio de contrato. E, a partir daí, a Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso impulsionou as providências necessárias à formalização do convênio. Fiz esse relato para aqui enaltecer a participação em todo esse processo da doutora Renata Tirapelli, que demonstrou empenho ímpar na conclusão profícua e rápida, e também a Andréa, diretora da Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, e a toda a sua equipe, que com seu dinamismo traduziu o projeto em realidade. Não se pode dizer menos do então diretor-geral da EMAN, Dr. Eduardo Calmon de Almeida César, e que é o organizador do livro, que me fez esta homenagem pela sua luta na concretização tanto do mestrado quanto da obra literária. Os mestres em Direito, nossos servidores, que hoje estão aqui, participantes com afinco do estudo, parabéns pelo esforço, pela dedicação, pela vitória. Agora, resta promover a reflexão, a construção do conhecimento e produção científica a partir da articulação entre o direito, o desenvolvimento econômico, as relações empresariais e as demandas sociais e políticas, para o enfrentamento teórico e prático dos desafios do Poder Judiciário, visto que se aprimoraram para uma melhor prestação jurisdicional oferecida à sociedade. A obra reúne artigos sobre assuntos atuais de direito, uma coletânea de artigos da primeira turma de mestrado estrito senso de servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 2019 e 2021, fruto de pesquisas desenvolvidas pelos mestrandos. Gostaria de agradecer a todos que trabalharam, que batalharam para que esta obra fosse concluída com êxito. Não sou merecedor de tanta homenagem. Merecedores de elogios são vocês. Muito me orgulha poder contribuir para os estudos, e a retribuição com essa obra é mais do que qualquer outra homenagem ou prêmio que eu poderia receber. Um dia eu não estarei mais aqui, mas essa obra permanecerá viva, imortalizando o meu nome e o de vocês todos. Um dia, aqueles pequenininhos e pequenininhas que estão ali, que o vovô ama de paixão, poderão ver a obra que vocês produziram e marcaram a minha vida. Muito obrigado. Pedindo licença à senhora doutora Maria Rosi, vice-presidente da AMAN, encerra-se, assim, a cerimônia de lançamento da coletânea de artigos dos discentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, em nível de mestrado, da Universidade de Marília, Unimar, por intermédio de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Escola da Magistratura Mato Grossense, EMAN, realizado no período de 2019 e 2021, em homenagem ao desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Em nome da Associação Mato Grossense de Magistrados, AMAN, e da Escola da Magistratura Mato Grossense, EMAN,
Agradecemos a presença de todos e convidamos para uma confraternização entre autores, autoridades e convidados, aguardando revê-los em nossos próximos eventos. Que tenham todos uma boa noite e muito obrigado.